Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. O tema da aula de hoje é orações. Vamos falar sobre orações subordinadas e orações coordenadas, mas apenas uma visão geral, uma aula introdutória para facilitar o entendimento das aulas subsequentes. Antes a gente tem que resolver aquele velho e famoso quiz. Queria saber de vocês se tiveram muitas dificuldades em fazer análise sintática dessas orações. Caso vocês tenham interesse e se identificarem com a proposta da comunidade concurseira que eu criei, o site está aqui no rodapé da página. Vocês podem fazer um cadastro, é rápido, é bem simples. Lá vocês poderão deixar comentários, tirar dúvidas, interagir com outros membros e eu ficarei bem feliz em aceitá-los como membros. Tudo bem, pessoal? Voltando ao quiz, eu sempre começo a fazer análise sintática pelo verbo, pessoal, sempre. Então, para mim descobrir a transitividade do verbo, eu devo fazer a seguinte análise. Quem resolve, resolve alguma coisa. Resolve o quê? Na segunda oração. Quem anima, anima alguém. Anima quem? Quando eu faço a pergunta o que ou quem após o verbo, isso indica que o verbo é transitivo direto. E a minha resposta será, a resposta dessa pergunta será o meu objeto direto. E na terceira oração. O que acontece, acontece. Verbo intransitivo, verbo com sentido completo, verbo que não exige nenhum complemento ligado a ele. E para achar o sujeito da oração? Ora, eu faço a pergunta o que ou quem antes do verbo. Quem resolveu todos os problemas difíceis? O rapaz aplicado é o meu sujeito. Tiro o núcleo do sujeito, rapaz, o que sobra só poderá ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Para ser um adjunto adnominal tem que ser um numeral, um artigo, um pronome, um adjetivo ou um termo que indique posse, certo? Se não for nada disso, será um complemento nominal. O é artigo, aplicado é adjetivo, portanto são adjuntos adnominais. E o rapaz aplicado resolveu o quê? Todos os problemas difíceis é a resposta da minha pergunta, portanto é o meu objeto direto. Tira o núcleo problemas, o que sobra ou é adjunto adnominal ou complemento nominal. Não pode ser outra coisa. Todos é um pronome, os é artigo, difíceis é adjetivo, portanto todos são adjuntos adnominais. E na segunda oração, o que animava os atletas? A certeza da vitória é o sujeito. Tira o núcleo certeza, o núcleo nunca estará preposicionado, tá, pessoal? O que sobra ou é adjunto adnominal ou complemento nominal. A vitória tem certeza? Não. Não indicou posse, não é numeral, não é artigo, não é pronome, não é adjetivo. Portanto, só pode ser complemento nominal, porque a vitória é certa, ela não tem certeza, não indicou posse. A certeza da vitória animava quem? Os atletas, objeto direto. E na terceira oração, cadê o sujeito? Não sei. Faço a pergunta o que ou quem antes do verbo. O que aconteceu ontem? A entrega da chave da casa ao proprietário da loja. Tudo isso é o sujeito. Tira o núcleo entrega. Vamos analisar o que sobra. A chave tem entrega? Não indicou posse, não é numeral, não é artigo, não é pronome, também não é adjetivo. Portanto, só pode ser um complemento nominal. A casa tem chave? Tem chave, indicou posse, é um adjunto adnominal. Ao proprietário está ligado a que palavra? Entrega. Ao proprietário tem entrega? Não, não indicou posse, então é um complemento nominal, porque também não é numeral, artigo, pronome ou adjetivo. E a loja? Tem proprietário? Sim, a loja tem proprietário, portanto é um adjunto adnominal porque indicou posse. E ontem? Ontem é um adjunto adverbial de tempo. Tudo bem, pessoal? Encerramos o quiz. Se alguém ficou com dúvida, pode acessar a escola de concursos. Para cada vídeo que eu posto no YouTube, existe um correspondente escrito com mais informações, com informações complementares para vocês treinarem ainda mais a análise sintática. Tudo bem, pessoal? A aula de hoje é orações. Orações subordinadas e coordenadas. A gente tem tanta coisa para estudar, para assimilar, os editais têm sido cada vez mais extensos, que a gente não pode ficar decorando isso aqui. A gente vai tentar passar o entendimento. Por que oração subordinada? Ora, a oração ela é subordinada quando ela exercer a função sintática
de uma outra oração que será chamada de oração principal. As orações coordenadas são orações independentes entre si. Uma não exerce função sintática em relação à outra, porque se exercesse, seria subordinada. As orações subordinadas são divididas em 3 tipos: as adjetivas, substantivas e adverbiais. E por que tem esse nome? Ora, vai ser uma oração subordinada adjetiva quando um adjetivo virar oração. Quer ver um exemplo? Árvores frutíferas. Frutíferas é um adjetivo. Vou pegar esse adjetivo e vou transformar numa oração. Frutíferas que dão frutos. É a oração porque tem o verbo dar. Árvores que dão frutos. É uma oração que se originou a partir de um adjetivo. Tá aí, oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada substantiva? Uma oração que se originou a partir de um substantivo. E a oração subordinada adverbial? Mesma coisa, uma oração que se originou a partir de um advérbio. Tudo bem, pessoal? As orações subordinadas adjetivas existem apenas 2 tipos: restritivas e explicativas. A restritiva, mais uma vez o próprio nome fala, restringe um lugar no meio dos outros, destaca um ser no meio dos outros. É uma parte do todo. A explicativa é uma ideia universal, generaliza, é todo o conjunto e não só uma parte dele. Tudo bem, pessoal? É aqui que as bancas acabam explorando bastante pontuação, porque a falta de pontuação nesse tipo de oração é que vai provocar a mudança de sentido. Na prova de concurso, vocês não precisam saber de qual adjetivo aquela oração se originou. Basta você identificar. Para você identificar uma oração desse tipo, uma oração subordinada adjetiva, basta você procurar pelo pronome relativo. O pronome relativo é aquela palavra que é usada para evitar a repetição de um termo da oração anterior. Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque toda oração que tem pronome relativo só pode ser oração subordinada adjetiva. Tudo bem? E as orações subordinadas substantivas? Existe uma série de orações subordinadas substantivas. A que mais cai é a subjetiva. Então, a gente vai ver, nossa, deve ser difícil? Claro que não. Olha só, oração subordinada substantiva subjetiva. O nome é comprido, mas olha que tipo de oração é essa. Você aprendeu a identificar o sujeito? Aprendeu, não aprendeu? Faço a pergunta o que ou quem antes do verbo, identifiquei o sujeito. Se dentro do sujeito tiver um verbo, então é uma oração. É uma oração funcionando como sujeito. Quando você achar um sujeito e tem um verbo lá dentro, você está diante de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Todo esse nome para dizer que dentro do sujeito tem um verbo. Nas provas de concurso público, eles não vão pedir para você classificar se é subjetiva, objetiva direta, predicativa, nada disso. Eles vão pedir o comportamento do verbo. E você sabe, você que está assistindo essa videoaula sabe que toda oração que funciona como sujeito, o verbo fica sempre no singular. Oração funcionando como sujeito, o verbo deve ficar sempre no singular. E eles vão colocar lá no plural o verbo. Aí você tem que ficar atento para isso. Se você achar o complemento nominal e lá dentro tiver verbo, opa, você está diante de uma oração subordinada substantiva, completiva nominal e assim por diante. Tudo bem, pessoal? As orações subordinadas adverbiais, as causais, consecutivas e concessivas são as que mais caem. Então fique atento. Para esse tipo de oração, eu sugiro que você pegue a apostila, um livro de português e leia as conjunções. Leia quando que indica causa, consequência, concessão, condição, final, né? Proporção. O que é uma ideia de concessão? É uma ideia de contraste, de quebra da expectativa. Não se faz o que era esperado. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver. Mesmo que faça calor, levarei casaco. É uma quebra de expectativa. É uma oração subordinada adverbial concessiva. Por quê? Mesmo que faça calor, levarei casaco. Se vai fazer calor, você não precisa levar casaco, mas você vai levar mesmo assim. Por isso essa quebra de expectativa. Por isso que é uma adverbial concessiva. E você precisa identificar
quando ela é causal, quando ela é concessiva, quando ela é final. Então, para isso, dá uma lidinha lá uma vez por dia, você vai ficar bem craque nisso. Tudo bem, pessoal? Seguindo, orações coordenadas. Síndeto é conjunção. Assindética é sem conjunção. Quer ver um exemplo? Vim, vi, venci. 3 orações porque tem 3 verbos. São orações independentes entre si. Uma não está exercendo função sintática em relação à outra. Aí existe outro grupo das orações coordenadas sindéticas, que tem conjunção. Aí vai depender de que tipo de conjunção o autor usou. As adversativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Você não precisa saber e nem decorar qual conjunção faz parte da conclusiva, da aditiva, da explicativa. Você precisa saber o entendimento, mesmo porque mas é adversativa, mas dependendo de como o autor escreve, ele pode usar o mas como uma adição. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Tá aí o mapa mental de todas as orações, subordinadas e coordenadas. Então a ideia dessa videoaula foi a seguinte: quando você estiver estudando a oração subordinada, substantiva, subjetiva, você sabe que dentro das subjetivas tem a subjetiva e as outras. E além da substantiva, o grupo das subordinadas compreende as adjetivas e as adverbiais. E assim funciona também com as orações coordenadas. Tudo bem, pessoal? Aí te situa, você não fica perdido no espaço. Tudo bem? Eu coloquei essa outro slide aqui para a gente entender melhor quando que é uma oração subordinada e como assim ela exerce função sintática. Olha o exemplo. Quem lamentou que você renunciasse? Ninguém. Sujeito. Ninguém lamentou o quê? Que você renunciasse. Objeto direto do verbo lamentar. Note que dentro do objeto direto tem um verbo, portanto é uma oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque a oração exerce função sintática de objeto direto de outra oração. Entendeu? Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima aula quando a gente aprofundar esses conhecimentos. Um abraço e até mais.